A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 23 de maio, onde estaremos lendo os capítulos 11 a 13 do livro de Neemias. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor nesse propósito. E você, leia também a palavra do Senhor todos os dias, para a sua edificação, para que você também se aproxime um pouco mais de Deus, conhecendo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Lembrando os irmãos que também se inscrevam no canal, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos, para que mais pessoas também sejam alcançadas e incentivadas a lerem a Bíblia. Glórias a Deus. Vamos à leitura, capítulo 11 do livro de Neemias. E assim diz a palavra do Senhor. Ora, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, e o restante do povo lançou sortes, para tirar um de cada 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, ficando 9 nas outras cidades. E o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Estes, pois, são chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netinins e os filhos dos servos de Salomão. E habitaram em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maaléu, dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Coose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiraíbe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gabai, Salai, 928. Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles. E Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Euquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Altube, príncipe sobre a casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de Gerão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, cabeça de casas paternas, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Aazai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, 128. E o superintendente sobre eles era Zabdiel, filho de Agedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam o serviço externo da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o dirigente que iniciava as ações de graças de oração. E Maquebuquias, o segundo entre seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas da santa cidade foram 284. Também os porteiros, Acube, Talmon e seus irmãos. Os guardas das portas foram 162. O resto de Israel
e dos sacerdotes e levitas habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os netinins, porém, habitaram em Ofel, Eziá e Gispa presidiram sobre eles. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores. Ele estava encarregado do serviço da casa de Deus, pois havia uma ordem da parte do rei acerca deles, e uma norma para os cantores, estabelecendo o dever de cada dia. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava às ordens do rei, em todos os negócios concernentes ao povo. E quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e seus arrabaldes, em Dibom e seus arrabaldes, e Jequebzeel e suas aldeias, em Jesuá, em Molada, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e seus arrabaldes, em Siclag, em Mecona e seus arrabaldes, em Enribon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e suas aldeias, em Laques e seus campos, em Azeca e seus arrabaldes. Perdão, não. Perdão. Acamparam-se, pois, desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também habitaram desde Geba em diante, em Micmas, em Aija, em Betel e seus arrabaldes, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Rabá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, vale dos artífices. E dos levitas que habitavam em Judá, algumas turmas foram unidas em Benjamim. Agora, capítulo 12. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Seatiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Ildo, Ginetói, Abias, Secanias, Reum, Meremote, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesuá. E os levitas, Jesuá, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes seus irmãos dirigiam os louvores. E Baquibuquias e Uni, seus irmãos estavam defronte deles segundo os seus cargos. Jesuá foi pai de Joiaquim, Joiaquim de Eliasibe, e Eliasibe de Joiada, Joiada de Jonatã, e Jonatã de Jadua. E nos dias de Joiaquim foram os sacerdotes chefes das casas paternas, por Seraías, Meraías, por Jeremias, Ananias, por Esdras, Mesulão, por Amarias, Joanã, por Maluque, Jonatã, por Sebanias, José, por Arim, Adná, por Meraiote, Eucai, por Ido, Zacarias, por Gineton, Mesulão, por Abias, Zicre, por Miniamim, por Boadias, Piltai, por Bilga, Samua, por Semaías, Jonatã, por Joiaribe, Matenai, por Gedaías, Uzi, por Salai, Calai, por Amoque, Eber, por Ilquias, Asabias, por Gedaías, Netanel. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua foram inscritos dos levitas os chefes das casas paternas. E assim também os dos sacerdotes, no reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi, chefe de casas paternas, foram inscritos no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe.
Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias, Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos que ficavam defronte deles, turma contra turma, para louvarem e darem graças, segundo a ordem de Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, e faziam a guarda junto aos celeiros das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Ora, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para os trazerem a Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, e com canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias do Netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram e purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e constituí duas grandes companhias para darem graças e andarem em procissão, uma das quais foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do monturo. E após ela seguiam Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatã, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas a leste. A outra companhia dos que davam graças foi para a esquerda, seguindo-os, eu com a metade do povo, sobre o muro, passando pela torre dos fornos, até a muralha larga, e seguindo por cima da porta de Efraim, e da porta velha, e da porta dos peixes, e pela torre de Ananel, e a torre de Sem, até as portas das ovelhas, e pararam à porta da guarda. Assim, as duas companhias dos que davam graças pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. E os sacerdotes, Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias, com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E os cantores cantavam, tendo Jezraías por dirigente. Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se fez ouvir longe. No mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras do tesouro para as ofertas alçadas, os príncipes e os dízimos, as primícias e os dízimos, para nelas recolherem, dos campos, das cidades, dos quinhões designados pela lei, para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas no seu posto, observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme a ordem de Davi e de seu filho Salomão. Pois desde a antiguidade, já nos dias de Davi e de Asaf, havia um chefe dos cantores, e havia cânticos de louvor e de ação de graça a Deus.
pelo que todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as suas porções destinadas aos levitas, e os levitas separavam as porções destinadas aos filhos de Arão. Agora, capítulo 13. Naquele dia, leu-se o livro de Moisés na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na Assembleia de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar. Contudo, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a multidão mista. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado das câmaras da casa de nosso Deus, se aparentara com Tobias. Ele fizera uma câmara grande, onde dantes se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite, que eram dados por ordenança aos levitas, aos cantores e aos porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Mas durante todo este tempo não estavam eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Atarxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas a cabo de alguns dias pedi licença ao rei, e vim a Jerusalém, e soube do mal que Eliasibe fizera em servir a Tobias, preparando-lhe uma câmara dos átrios da casa de Deus. Isso muito me desagradou, pelo que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então, por minha ordem, purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, juntamente com as ofertas de cereais e o incenso. Também, soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então, contendi com os magistrados e disse: por que se abandonou a casa de Deus? Eu, pois, ajuntei os levitas e os cantores, e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe para os celeiros os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite, e por tesoureiros pus sobre os celeiros Selemias, o sacerdote, e Zadoc, o escrivão, e Pedaías dentre os levitas, e como ajudante deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou de fazerem a distribuição entre seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu tenho feito para a casa do meu Deus e para o serviço dela. Naqueles dias vi em Judá homens que pisavam lugares no sábado, e traziam molhos que carregavam sobre os jumentos. Vi também vinho, uvas e figo, e toda sorte de cargas, que eles traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles quanto ao dia em que estavam vendendo mantimentos. E em Jerusalém habitavam homens de Tiro, os quais traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. Então contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Contudo, vós ainda aumentais a ira sobre Israel, profanando o sábado? E sucedeu que, ao começar a fazer-se escuro nas portas de Jerusalém, antes do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas, e mandei que não as abrissem até passar o sábado, e pus às portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, dizendo-lhes: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez
o fizerdes, hei de lançar mão em vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam no meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo senão segundo a língua de seu povo. Contendi contra eles, e os amaldiçoei. Espanquei algum deles, e arrancando-lhes os cabelos, os fiz jurar por Deus. E lhes disse: não darei vossas filhas a seus filhos, e não tomarei suas filhas para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado de seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, mesmo a ele as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Também um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o pacto do sacerdócio e dos levitas. Assim, os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e determinei os cargos para os sacerdotes e para os levitas, cada um na sua função, como também o que diz respeito à oferta da lenha, em tempos determinados, e bem assim as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 23 de maio. Também finalizamos o livro de Neemias, lendo os capítulos 11 a 13. Glórias a Deus. Continue conosco. Até a próxima, irmãos.